A Barra de São Miguel, no litoral sul de Alagoas, tem praias lindíssimas. A areia é clarinha e o mar azul esverdeado, deslumbrante. Bom, isso em dias de sol. Tá garoando. O céu tá nublado. E a praia tá vazia. Aquele dia não tava pra praia. Eu cheguei lá em 20 de junho de 2024, uma quinta-feira de manhã. Tava tudo deserto e o mar revolto. Mas eu não fui fazer turismo na Barra de São Miguel. Fui até lá porque a cidade é destino de muitos milhões de reais em emendas parlamentares. De um parlamentar em especial, Arthur Lira, deputado federal por Alagoas, presidente da Câmara e filho do prefeito da Barra de São Miguel. Para chegar na cidade é rapidinho, fica a menos de 30 quilômetros de Maceió. Alguns moradores da capital têm casa no balneário para aproveitar a praia nos finais de semana e feriados. É o caso de Arthur Lira. Fontes já tinham me dito que foram até a casa de São Miguel para fazer reuniões com Arthur Lira. Eu achei que estavam falando da casa do pai dele, Benedito de Lira, o prefeito da cidade. Mas me disseram que não, era a casa de Arthur mesmo. Fui checar o patrimônio do deputado. Entre os bens declarados à Justiça em 2022, tem, de fato, uma casa na Barra de São Miguel. Mas o endereço que está lá é de um cadastro antigo, que não dá para achar no Google. O José Roberto de Toledo, meu colega de bancada no podcast A Hora, do UOL, conseguiu localizar as coordenadas numa ferramenta especializada. E uma fonte me explicou como chegar até lá. Segui as instruções e parei na porta de uma casa, numa rua pavimentada e residencial. Tinham 2 homens conversando na calçada. Oi, tudo bom? Tudo bem. Vocês trabalham aqui? Eu trabalho aqui. Essa é a casa do Lira? Isso, da Lira. Endereço confirmado. Tinha meses que eu tentava fazer com que Lira falasse comigo. No final de março, pedi uma conversa pela primeira vez à assessoria dele. De lá até essa quinta-feira de junho, em que apareci na porta da casa dele, foram quase 10 pedidos. 2 semanas antes, eu tinha insistido pessoalmente com Lira no plenário da Câmara dos Deputados. Disse a ele que estaria em Alagoas e perguntei se ele topava me encontrar por lá. Ele não respondeu nem que sim, nem que não. Então, quando eu cheguei na casa da Barra de São Miguel, eu tentei mais uma vez. Ele tá aí? Não. Ele vai chegar hoje? A casa é pé na areia, espaçosa, reformada e discreta. Pelo menos para quem vê de fora. Não tem nem a placa do número do imóvel. Um portão fecha a garagem e não dá para ver nada lá dentro. Na entrada da praia tem uma área externa, com piscina de fundo infinito, churrasqueira e espreguiçadeiras. Tanto a sala no andar de baixo como um cômodo no de cima tem vista para o mar. Junto com José Roberto de Toledo e outro Toledo, o repórter Luiz Fernando Toledo, a gente descobriu uma informação inédita sobre a casa de Lira na Barra de São Miguel. E eu te conto agora em primeira mão. O imóvel fica na chamada faixa de marinha, aquela área à beira-mar que está na controversa PEC das praias. Em 2022, último ano do governo Bolsonaro, a Câmara dos Deputados aprovou, sem alarde, essa proposta de emenda à Constituição. Era fevereiro, semana de carnaval, e pouca gente prestou atenção no que tinha acontecido em Brasília. Foram 389 votos favoráveis, um deles de Arthur Lira. Como presidente da casa, ele tinha o direito de se abster, mas no segundo turno ele votou sim. Só não se sabia que Lira era um beneficiário direto da emenda que a Câmara estava aprovando. A PEC muda as regras de propriedade de terrenos próximos à praia. Mais especificamente, de terrenos a 33 metros do ponto que a maré alta atinge naquele lugar. Em geral, é onde são construídas as casas, os hotéis e os restaurantes à beira-mar. Hoje, quem ocupa um terreno desses não é o dono dele e precisa pagar um tributo à União, porque a faixa de marinha é um patrimônio público. A PEC das praias quer mudar isso.
quer fazer com que esses terrenos possam ser transferidos a custo zero a prefeituras ou a governos estaduais. O que os novos donos vão fazer com o terreno fica exclusivamente a critério deles, que inclusive podem cercar, fechar o acesso à praia ou autorizar empreendimentos de grande porte naquele lugar. Podemos encerrar? Todos já votaram no plenário? Votou, deputado? Está encerrada a votação. Está mantido o texto. A matéria vai ao Senado Federal. Esse é Arthur Lira, comandando a votação que aprovou a PEC das praias na Câmara em fevereiro de 2022. Quando a PEC chegou ao Senado em 2024, já governo Lula, o teor da proposta veio a público. A sociedade reagiu e a polêmica estourou. E só aí é que se foi ver o que tinha acontecido na Câmara 2 anos antes. Na nossa apuração, o repórter Luiz Fernando Toledo conseguiu a lista dos donos de terrenos em faixa de marinha no Brasil inteiro e chegou a nomes de 31 deputados federais. Mas um deles não aparece na lista. O mais importante de todos, o presidente da Câmara, que é quem dá a palavra final sobre o que é pautado e quando é pautado em plenário. A Casa da Barra de São Miguel não está no nome de Arthur Lira e sim em nome de uma empresa. Por isso, era ainda mais difícil identificar esse possível conflito de interesses. Eu procurei a assessoria de Arthur Lira para que ele pudesse comentar, mas o deputado não quis se pronunciar. Não é nada banal conseguir aprovar medidas polêmicas como essa sem fazer barulho, como Arthur Lira conseguiu. Tem que ter o dom da articulação. Saber convencer, escolher o timing certo e ter sorte para tudo sair como esperado. Quando a PEC das praias chegou no Senado, ao contrário da Câmara, deu tudo errado. A medida empacou e ficou na gaveta, pelo menos até agosto de 2024, quando a gente gravou esse episódio. Afinal de contas, nem todos são Arthur Lira em Brasília. O presidente da Câmara, todo-poderoso no governo Bolsonaro, construiu a própria sucessão e, na virada de 2022 para 2023, se manteve no cargo no mandato de Lula. O governo deixou de ser de extrema-direita. Muita coisa mudou no Brasil, mas uma ficou igual: o controle da Câmara. A base aliada continuou sendo aliada ao presidente da Casa e não ao presidente da República. Os deputados seguiram leais a Arthur Lira. Eu sou Thaís Bilenque, sou jornalista há mais de 15 anos. Poucas vezes na vida vi uma figura crescer tanto, em tão pouco tempo, e perdurar no poder intacto como Arthur Lira. Quando eu comecei, em 2008, o governo era de Lula também, Lula 2. E quem dava as cartas na relação com o Legislativo era o presidente da República. Agora, no governo Lula 3, o Congresso tem muito mais poder do que antes. Tanto poder que obriga o Executivo, com alguma frequência, a satisfazer os interesses do Legislativo, por mais contrariado que esteja. E a figura central que liderou essa transição foi Arthur Lira. A história que a gente vai contar nesse podcast é sobre poder. É sobre o que um homem fez para ascender e se tornar em pouco tempo o presidente da Câmara dos Deputados mais poderoso desses anos 2000. Nessa série, vamos mergulhar nos anos mais recentes da política brasileira, para conhecer a figura que ajudou a moldar a cena nacional, o homem que mudou a relação entre os três poderes. A gente vai contar os principais momentos e as principais jogadas de Lira em 5 episódios. Mas temos tempo. Nesse episódio, vamos ficar nessa esquina decisiva do caminho de Arthur Lira, quando ele, presidente da Câmara dos Deputados, trabalhou duro para não perder o poder acumulado no governo Bolsonaro depois da vitória de Lula. Esse é Lira, Os Atalhos do Poder, um podcast original do UOL Prime. Episódio 1, Faz o L. O deputado Arthur Lira estava na mesa dele, no escritório da residência oficial do presidente da Câmara, em Brasília. Uns 5 deputados mais chegados estavam por lá também.
Assim como o resto do país, eles acompanhavam em tempo real a apuração do segundo turno das eleições de 2022. Olá, boa tarde. 4h02, dia 2 de outubro de 2022. Hoje é o nosso dia, é o dia que a gente se emociona ao encontrar a urna eletrônica e poder, naquele minuto ali, escolher quem a gente quer no comando do nosso país. Lira vestia a mesma calça jeans e camisa polo verde com que apareceu de manhã em Chã do Pilar, um bairro em Pilar, uma cidadezinha perto de Maceió, onde ele foi votar. Ele recusou o convite para acompanhar a apuração no Tribunal Superior Eleitoral com o ministro Alexandre de Moraes e as principais autoridades do país. Preferiu ficar em casa com os seus. Estavam todos a seco. O anfitrião não serviu nem mesmo refrigerante. Era um ambiente de apreensão. O resultado, ao final daquele dia, poderia mudar o jogo de poder em Brasília. Quase 30% das urnas apuradas, Jair Bolsonaro aparece à frente, com 51% dos válidos. A disputa entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva estava apertada, e o presidente da Câmara dos Deputados não cravava um resultado, mas já tinha o roteiro do que faria em ambos os desfechos possíveis. Se ganhasse Bolsonaro, era jogo jogado. Lira se consolidou como um dos homens mais poderosos da República sob a gestão do então presidente. Agora, se Lula levasse, aí mudava tudo. E mudou. A Justiça Eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na disputa da presidência da República. A partir de 1º de janeiro de 2023, Lula retorna ao Palácio do Planalto para o mandato de 4 anos. Mal saiu o resultado, Lira pegou o telefone e digitou o número de Bolsonaro. "Presidente, eu tô ligando para dar um abraço", ele disse. Foi coisa de segundos. Desligou. Em seguida, pediu a um aliado que pediu a outro que finalmente passou o contato de Marco Aurélio Santana Ribeiro, mais conhecido como Marcola, o chefe de gabinete de Lula. O acesso de Lira ao novo presidente era bem diferente da linha direta que ele tinha com Bolsonaro. O petista estava num hotel em São Paulo, em cima do palanque. Fazia o primeiro discurso como presidente eleito. Eu quero cumprimentar cada companheiro, cada companheira que está aqui atrás, que tiveram um papel importante nessa campanha. Sobretudo, Lira estava na linha, à espera para cumprimentá-lo. "Nunca falei com Lula na minha vida", ele confidenciou para os deputados na sala com o telefone na orelha. Aquela seria a primeira vez. Um grande abraço e que Deus abençoe a nossa jornada a partir de 1º de janeiro. Terminado o discurso, Lula entrou no carro e Marcola passou o telefone. "Presidente, parabéns", disse Lira, que depois foi direto ao ponto. "Não apoiei o senhor, mas reconheço a derrota. Conte comigo." Lira desligou o telefone e se mostrou impressionado. Comentou com os amigos. "Pô, ele perguntou pelo meu pai." Relembrando, o pai dele, Benedito de Lira, hoje é prefeito da Barra de São Miguel, uma cidade com menos de 10 mil habitantes em Alagoas. Só que antes disso, o Bill de Lira, como ele é conhecido, foi deputado e senador, e chegou a ser um aliado do Partido dos Trabalhadores. A menção de Lula ao pai tocou Arthur Lira. O presidente da Câmara então deixou o escritório, foi para o quarto e voltou de terno e gravata. Se pôs diante das câmeras, num púlpito montado na entrada da residência oficial, e reconheceu o resultado das urnas. Não foi um gesto trivial, pela agilidade e pelo conteúdo. Lira foi a primeira autoridade a legitimar a lisura das eleições contestadas exaustivamente por Bolsonaro. Ao se pronunciar, Lira traçou uma linha no chão, delimitando suas diferenças com o candidato que ele apoiou. Foram chegando mais deputados, senadores e políticos. Eram gente da casa, como os deputados Elmar Nascimento, Dr. Luizinho, André Fufuca e Ricardo Barros. E nada de Lira oferecer uísque para a turma relaxar. Um dos mais chegados tirou sarro do anfitrião, que entendeu o recado e liberou o regabofe. Finalmente a festa começou. Amarga, mas começou. 10 dias depois da vitória nas urnas, Lula desembarcou em Brasília pela primeira vez como presidente eleito para o 3º mandato. Era novembro de 2022 e a sua reestreia na capital federal foi uma reunião com ele, Arthur Lira.
A reunião não aconteceu na sede de transição do governo ou no hotel que Lula estava hospedado. Lira não teve o trabalho de se deslocar até o petista. Lula é quem foi até Lira. Os dois se encontraram na residência oficial do presidente da Câmara. No entorno do deputado, a agenda foi recebida com tensão. Era a primeira vez que os dois iam se encontrar pessoalmente. A assessoria de Lira reservou uma sala fechada na residência oficial para os dois conversarem a sós se fosse necessário. A equipe preparou o deputado com informações para responder a temas espinhosos, caso fossem abordados. Brifaram Lira para falar de medidas polêmicas de Bolsonaro que ele apoiou, do papel das Forças Armadas na política, até o impeachment de Dilma Rousseff eles se prepararam para explicar. Às 10h15 da manhã, Lula estacionou o carro na porta da residência oficial, numa rua calma, cheia de mansões no Lago Sul, um bairro rico de Brasília. Lula desceu do carro e atrás dele vieram 6 políticos, como o vice-eleito, Geraldo Alckmin, e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Mas não só eles. O petista trouxe uma comitiva completa, com fotógrafo, cinegrafista, assessor de imprensa e também Marcola, o chefe de gabinete que pôs Lira e Lula em contato na noite do segundo turno. O anfitrião, por sua vez, não escalou ninguém. Recebeu a trupe do presidente eleito sozinho. Apertou mãos e encaminhou os visitantes até a sala de estar da residência. Lira se sentou num sofá só ele e indicou outros 2 sofás para o Lula dividir com os acompanhantes. Foram 2 horas de conversa. A sala reservada não foi usada e nenhum dos temas difíceis foi abordado com profundidade. Ouviam-se risadas pela casa. Na saída, nenhum nem outro quis fazer pronunciamento, mas pousaram para foto dando um aperto de mãos. O gesto sinalizava que aquela relação estava só começando. Mas para algumas pessoas lá dentro, Lula já era um velho conhecido. Copeiros, faxineiros, cozinheiros, governantes, assessores da presidência da Câmara não esconderam a admiração pelo petista, mesmo sabendo das diferenças que o chefe deles tinha com o Lula. Na saída, o presidente eleito começou a ser abordado pelos funcionários que trabalham na residência oficial. Fez foto, vídeo e selfie com cada um deles com um sorrisão no rosto. Lira tinha a preocupação de não parecer que estava se aliando fácil demais a Lula. Nesse e nos encontros seguintes, sempre se mostrou respeitoso com a história do homem que saiu da pobreza no sertão e se elegeu presidente da República 3 vezes. Se mostrou respeitoso, mas nada mais que isso. Lira nunca correspondeu à informalidade de Lula. O negócio dele é fazer política. E não demorou para que o governo recém-eleito tirasse a prova disso. Uma das principais promessas de campanha de Lula era aumentar o valor do Bolsa Família, que se chamava Auxílio Brasil no governo Bolsonaro. Só que o dinheiro para isso não estava previsto no orçamento. Seria preciso autorizar o gasto sem violar a lei. A primeira ideia que surgiu foi autorizar o aumento do Bolsa Família por meio de uma PEC, a PEC da transição. Esse foi o tema dessa primeira conversa entre Lula e Lira na residência oficial do presidente da Câmara. A PEC ela está posta num anteprojeto e sem entrar no mérito da questão, porque nós não tivemos ainda sequer uma reunião depois do segundo turno mais dura sobre esse assunto com os líderes, e o que não vai faltar é coerência, seja de um lado ou seja de outro. O plano traçado na sala da Casa de Lira seria que o Senado aprovaria o projeto que liberaria dinheiro para a principal promessa de campanha de Lula, o aumento do Bolsa Família. E ainda, a PEC ia deixar mais recursos fora do teto de gastos, a regra fiscal que limita o aumento das despesas públicas. Ficou combinado assim. Pelo acordo com Lira, depois de passar no Senado, o texto iria a voto na Câmara, onde seria aprovado. Lula definiu os interlocutores que falariam por ele com Lira. Seriam eles o deputado José Guimarães, o senador Jacques Wagner e também Alexandre Padilha, todos petistas. Semanas depois, Guimarães e Wagner virariam líderes do governo na Câmara e no Senado. Padilha, por sua vez, acabou assumindo o Ministério de Relações Institucionais, se tornando responsável do Palácio do Planalto pela articulação com o Congresso. Como previsto, o texto passou no Senado no dia 8 de dezembro e no dia 9, Fernando Haddad foi confirmado como ministro da Fazenda de Lula. Sobre a PEC, quando eu cheguei, essa PEC já estava sendo formatada. Tudo lindo, tudo combinado, só que não.
Ao chegar na Câmara, a tramitação da PEC travou. Os deputados queriam garantias do governo em troca da aprovação. Estavam no balcão nomeações para os ministérios que tomariam posse dali a alguns dias. E para piorar o clima, tinha incerteza sobre o destino das famosas emendas do relator, o orçamento secreto, cuja legalidade estava em vias de ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Na dúvida, os deputados decidiram adiar a votação sem cravar a data em que a PEC da transição ia a plenário. Eu fui a Brasília em busca dos interlocutores de Lula com Lira para entender o que aconteceu nesse primeiro sinal de desentendimento entre o presidente da Câmara e o chefe do Executivo. Em dezembro, estava no auge da preparação e tinha duas grandes estratégias. A nossa para viabilizar o governo eleito e eles tentando o golpe. Esse que você ouviu é o deputado José Guimarães. Ele está falando de dezembro de 2022. O ano chegava ao fim. Bolsonaro tinha parado de ir ao Palácio do Planalto trabalhar. Depois se soube da minuta do golpe, das joias da Arábia Saudita e das fraudes nos cartões de vacina. Inclusive, recomendo que você escute o podcast do UOL, CID, A Sombra de Bolsonaro, para saber todos os detalhes dessas desventuras. Em resumo, se fez um pouco de tudo no apagar das luzes do governo Bolsonaro. Só não se fez governar. Quem estava encarregado, de fato, em fazer a transição era Arthur Lira. Haddad precisava negociar com ele o orçamento do ano seguinte e nas intensas conversações que aconteceram nessa época, uma coisa ficou clara. Sem a PEC da transição, nem as contas de 2022 nem as de 2023 fechariam. Era preciso que o governo negociasse com Lira. A tensão começou a aumentar. A Câmara foi reduzindo a folga do governo eleito no texto. As liberações de verba não durariam mais 4 anos, nem 2, seria só 1. O valor não seria mais de 200 bilhões fora do teto, e sim 145 bilhões. E na última semana útil do ano, na reta finalíssima da transição, a temperatura subiu ainda mais. Em pleno domingo, 18 de dezembro, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, deu uma decisão que deixava o governo desobrigado de negociar qualquer coisa com Arthur Lira. Eu explico. Gilmar Mendes autorizou que o aumento do Bolsa Família fosse dado pelo Executivo por crédito suplementar, uma medida que não precisaria passar pela aprovação do Congresso. Eu conversei com o ministro sobre esse assunto. A mim me parece uma decisão escorreita. O problema ali, me parece, é que havia muitos debates sobre se era necessário ou não uma PEC de transição. Não é? Sim. Na visão que a minha decisão sinalizava, poder-se-ia fazer a transição sem PEC de transição. Sim. Essa foi a leitura política. Sim. Embora o caso específico foi só do Bolsa Família. Sim. Né? Mas a leitura... Porque havia uma disputa, e é natural, de pessoas que diziam que com isso você empoderaria ainda mais o Congresso. Mas eu acho que deve ter tido um de força, uma queda de braço no âmbito do governo, mas isso não é assunto que me diz respeito. Claro. Dizia respeito ao Arthur Lira. E para ele era péssimo. Ele perdia, assim, a oportunidade de barganhar com o governo que tomaria posse dali a poucos dias, caso o presidente eleito de fato decidisse usar o crédito suplementar. A decisão de Gilmar Mendes veio em resposta a um pedido do senador Randolph Rodrigues, um aliado de Lula. Lira imediatamente desconfiou de que pudesse ser uma jogada camuflada do próprio presidente eleito para driblar a Câmara. E não gostou. O senador Randolph Rodrigues falou comigo sobre isso. Naquele momento, ele não acreditava que nós estávamos, de fato, chancelando a posição pela derrubada do veto. Lira foi até o hotel onde Lula estava hospedado, ainda no domingo. Lira exigia a palavra do presidente eleito de que não atropelaria a Câmara dos Deputados. Era a 5ª reunião em pouco mais de um mês desde aquela primeira na residência oficial. Lula precisou ser bem direto com Lira. É o que me disse o petista José Guimarães. E a negociação com ele reafirmou, presidente, eu vou votar a PEC. Haddad, eu vou votar a PEC. Aliás, mas o custo da negociação estava aumentando. No dia seguinte, na segunda-feira, 19 de dezembro, o plenário do Supremo deu uma outra decisão que deixaria Lira ainda mais contrariado.
Faltando 2 dias para a Câmara votar a PEC da transição, o Supremo declarou o orçamento secreto inconstitucional. Foram 6 votos a 5. Com a decisão na prática, a Corte proíbe deputados e senadores de destinarem o uso de recursos públicos com esse tipo de mecanismo. Essa decisão teve impacto estrondoso na Praça dos Três Poderes. O principal instrumento de poder de Lira tinha sido vetado pela Justiça. Com as emendas do relator, o presidente da Câmara distribuía recursos aos deputados em troca de apoio nas votações em plenário. Não tinha uma regra clara e transparente. Com uma base aliada sólida na Câmara, Lira negociava com o governo Bolsonaro em posição favorável. Mas, com o fim do orçamento secreto, essa engenharia desmoronou. E, para completar, o voto que formou a maioria no Supremo foi de Ricardo Lewandowski, ministro indicado por Lula para o tribunal e que se tornaria seu ministro da Justiça pouco depois. Como na decisão de Gilmar Mendes sobre o Bolsa Família, dessa vez também Lira desconfiou das digitais do petista no fim do orçamento secreto. Eu já volto para te contar essa história. No dia 3 de maio de 2023, o tenente-coronel Mauro Cid foi surpreendido ao abrir a porta de casa e dar de cara com a Polícia Federal. A PF cumpriu 6 prisões e 16 mandados de busca, numa operação sobre um esquema de fraudes em certificados de vacina contra a Covid-19. Eu realmente fico surpreso com a busca e apreensão com esse motivo, tá ok? A partir daquele dia, o nome de Mauro Cid, ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, entrou em todos os noticiários do Brasil. A ajudância de ordens compete prestar os serviços de assistência direta e imediata ao presidente, nos assuntos de natureza pessoal, em regime de atendimento permanente e ininterrupto. Como é que um cara sabe tanto sobre os bastidores de um esquema que poderia colocar em jogo a nossa democracia? Quem é esse homem que aceitou as missões mais absurdas em nome do governo Bolsonaro? Essas e outras perguntas a gente responde em Cid, A Sombra de Bolsonaro, um podcast original UOL Prime, disponível no UOL, no YouTube do UOL Prime e em todas as plataformas de podcast. Com as brechas que tinham acabado de aparecer, uma parte do entorno mais próximo de Lula achou que a melhor jogada seria arrancar poder de Arthur Lira à força. O mandato do presidente da Câmara acabaria em fevereiro, dali a menos de 2 meses. E, em vez de apoiar sua reeleição, se passou a considerar uma candidatura concorrente. Expoentes do PT, do MDB e do União Brasil, 3 das maiores bancadas da casa, passaram a gestar uma candidatura contra Lira na eleição interna da Câmara. Se antes Lira estava agitado, ao detectar a movimentação, agora ele ficou furioso. O presidente da Câmara passou a telefonar para os principais interlocutores para primeiro entender a dimensão daquela articulação e depois desestabilizar os oponentes. Conhecendo quem tem influência e quem não tem no Partido dos Trabalhadores, ele digitou o número direto de um dos nomes mais fortes do núcleo petista. Ninguém menos que José Dirceu, o ex-ministro todo-poderoso, de inegável influência no partido e atuação naquele tempo absolutamente discreta. Essa articulação entre Lira e Dirceu nunca veio a público. Não até agora. Lira sabia com quem estava falando. É sério isso, Zé? Ele perguntou para o Dirceu. O que a Glaze está fazendo? Aliança com União Brasil não tem pé nem cabeça. Esbravejou. Lira tentava desarmar a bomba. Chegou o dia marcado para a votação da PEC da transição na Câmara. Tensão máxima em Brasília. Pois é, agora segue então para análise da Câmara dos Deputados. E o grande detalhe: a Câmara tem pressa para analisar esse texto, isso diante aí das promessas que foram feitas pelo governo eleito. Lula acompanhava os trabalhos do Hotel Brasil 21, onde estava hospedado enquanto não tomava posse, e que se tornou um QG do governo eleito. Com ele estavam petistas como Haddad, a Glaze e o senador Wellington Dias, que viraria ministro do Desenvolvimento Social. Arthur Lira monitorava a articulação para derrotá-lo de perto, muito perto. Poucas horas antes de pôr para votar a PEC da transição, ele telefonou para o QG de Lula para sentir a temperatura.
Vão dar para trás no acordo? Ele questionou. Queria saber se Lula ia dar a canetada e aumentar o Bolsa Família via crédito suplementar, como autorizado por Gilmar Mendes. Se esse fosse de fato o caminho escolhido pelo governo eleito, seria um sinal de que também Lula poderia acabar apoiando um candidato contra ele na eleição da Câmara. Lula, então, decidiu ouvir Jorge Messias, que viria a ser o advogado-geral da União. Messias foi taxativo. O crédito suplementar não ia resolver os problemas do governo. O presidente eleito de novo reiterou a Lira a decisão de não pegar o atalho e aprovar a medida na Câmara, como combinado. Agora, com tanta tensão acumulada, o acordo com Lira custava mais caro. O presidente da Câmara incluiu na PEC da transição os 19 bilhões de reais que antes eram do orçamento secreto. E pôs na proposta o poder para o Congresso distribuir esse dinheiro em forma de emenda. Lira queria ainda mais. Exigia a palavra de Lula de que o presidente apoiaria a sua reeleição em fevereiro, como reconheceu José Guimarães. E nisso já ficou selada a reeleição dele, tá certo? Eu acho que isso aí terminou concretizando a reeleição dele. Lula e Lira se falaram por telefone. O presidente eleito nem tinha tomado posse e já tinha cedido. Para começar a governar, ele precisava de Arthur Lira. O presidente da Câmara desligou o telefone com Lula e deu início à votação, em que aprovou a PEC da forma que ele queria. Vamos anunciar o resultado. Para o cargo de presidente, deputado Arthur Lira reeleito presidente da Casa. A reeleição de Arthur Lira era dada como certa desde a virada de 2022 para 2023. O que surpreendeu foi o placar. 464 deputados votaram nele dos 513, sendo que 4 faltaram no dia. O presidente da Câmara conquistou o apoio de 20 partidos, do PT de Lula ao Republicanos de Tarcísio de Freitas, passando pela União Brasil e até o PDT de Ciro Gomes. O recado da Câmara dos Deputados era bastante claro. Arthur Lira tinha o respaldo dos pares. O governo Lula ia precisar se curvar a ele para conseguir trabalhar. Não ia ser como nos mandatos anteriores, em que o presidente era quem dava as cartas. Agora, a história era outra. E quem conta isso é José Guimarães. Nós só temos, lá no nosso bloco de esquerda, 130 e pouco deputados. Tem 513. É um drama. É um drama. Nós aqui, nós líderes, vou dizer uma coisa. Eu aqui, o Jacques Wagner, no Senado, o Randolfo, nós merecemos, não é puxar sardinha para mim, não, uma estátua da República pelo que o esforço que nós estamos fazendo. Liderar governos em minoria, pense um negócio boca quente. Guimarães se aproximou ainda mais de Arthur Lira depois da PEC da transição para poder fazer o governo andar. E o deputado ainda precisaria acionar Lula muitas vezes para desemperrar as negociações. O Congresso, o Parlamento, está dando todas as oportunidades para o governo se estruturar de uma maneira racional. É importante frisar que todos têm que entender que o Congresso brasileiro conquistou o maior protagonismo. O deputado Zeca Dirceu, filho do ex-ministro José Dirceu, foi o líder do Partido dos Trabalhadores em 2023, logo depois da aprovação da PEC da transição e da posse. Ele fez uma avaliação sobre o efeito da medida. Que para mim, da vitória do Lula até hoje, nós já estamos em junho de 2024, não teve nenhuma outra medida de tanta importância e de tanto impacto. Para Zeca Dirceu, a relação entre Lira e o governo teve lá seus momentos de tensão. Mas mesmo sendo do PT e ex-líder do partido, o deputado ficou do lado de Lira. Acho que o governo cumpre os acordos, agora de uma maneira muito destrambelhada, de uma maneira muito lenta, de uma maneira muito confusa, que acaba atrapalhando a nossa relação, mas atrapalha muito mais o próprio governo. Mas não vejo responsabilidade nisso no presidente da Câmara. Esse é o tamanho do poder que Arthur Lira conquistou na presidência da Câmara. Ter o respaldo
até dos mais governistas dos colegas deputados, é um feito incrível. E Lira começou a aprender essa arte muito antes de chegar em Brasília. No próximo episódio de Lira, Os Atalhos do Poder. Eu estava passando quanto vida aqui? Só hoje. Esqueça outros compromissos. Porque se eu for começar a contar a você a minha história, no mínimo 72 horas. Os dois grandes protagonistas da política de Alagoas certamente são o senador Renan e o deputado Arthur. E eu quero ser amigo dos dois. Grupo que ameaça sempre tem. O que não há em Alagoas é um grupo que tem a prestação de serviço que a gente tem. Nem o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Em serviço, ele nunca prestou o que a gente prestou a Alagoas. Eu não vou ser líder de uma parte da bancada, eu vou ser líder de todos, inclusive do próprio deputado Renan Filho. Lira, Os Atalhos do Poder é um podcast original do UOL Prime. Eu sou Thaís Bilenque e faço a apresentação e a reportagem do podcast. A pesquisa e o roteiro foram feitos por mim e por Clara Reustab. A montagem, o desenho de som e a trilha sonora original são de Arthur Decloé. Captação e finalização são de João Pedro Pinheiro. Direção de voz de João Pedro Pinheiro, Clara Reustab e Caroline Monteiro. Design de Eric Fiore. Motion design de Leonardo Henrique Rodrigues. A direção de arte é de Gisele Pungan e Renê Cardilho. A coordenação é de Lígia Carriel, Caroline Monteiro e Carla Araújo. O podcast é um produto de UOL Prime, que tem Diego Assis como gerente-geral de reportagens especiais e Alexandre Gimenez como gerente de UOL Notícias. A supervisão é de Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Esse episódio usou áudios do UOL, da TV Globo, do G1, da BBC News Brasil, da TV Brasil, da TV Câmara, da Band News FM e do portal Metrópolis. UOL.